Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação: Padre Marcos Moreira. Agora sim, salve Maria, bom dia a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom dia, Michel, bom dia. Bom dia, Padre, sua bênção. Que bênção, maravilha, que Deus seja louvado. Estarmos reunidos mais uma vez nesta manhã para meditarmos esse tempo precioso, a palavra de Deus, na vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele nada tem sentido, inclusive a vida. Quero desde já ir acolhendo com muito carinho você que está aí, de perto ou de longe, já participando do nosso programa A Morte Não É Nada, através da Rádio Santa Rita de Cássia, também no YouTube, e Conexão Católica. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu incentivo, pelo seu carinho. E já vai também marcando aí os seus contatos, compartilhe com seus amigos, seus contatos. Eu já estou aqui no YouTube, dando o meu bom dia. Estamos em pouco mais de 10 pessoas, vai chegando as pessoas, já vamos agradecer a Deus a vida de cada um de vocês que está aí, já vai compartilhando, para que mais pessoas possam encontrar esse momento de reflexão. Vamos consagrar nossa manhã então com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos pecadores, perdoemos-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus que é nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos, de modo especial aqueles que o Padre foi fazer as exéquias nesta semana no cemitério, e por cada um daqueles que você traz no coração. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que já partiu para a casa do Pai, mas que ainda está no seu coração, na sua saudade.
na luz do vosso reino. Vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Mais uma vez, que alegria saber que estou aqui nesse estúdio da Rádio Santa Rita de Cássia e você está aí, de perto ou de longe, participando, nos acompanhando. Muito me honra e muito me anima. Agradeço carinhosamente você que toda semana estamos juntos, você que de uma forma ou de outra incentiva também o padre a continuar trazendo sempre uma reflexão a cada semana, você que compartilha, você que motiva. Deus seja louvado pela vida de cada um. Nós lutamos contra o nosso inimigo algoritmo. Para ele entregar esse programa não é fácil. Precisa realmente de muito empenho e só você pode colaborar conosco. Nesse sentido, eu te agradeço do fundo do meu coração, porque tenho certeza que, se não todos, a grande maioria, cada vez mais motiva e incentiva o padre. Como eu fico honrado e feliz, só Deus para te recompensar. E assim vamos cada vez mais crescendo e colaborando para que as pessoas possam, na palavra de Deus, se fortalecer, se renovar, vencer a dor do luto, vencer a angústia da realidade da morte. Eu queria começar a minha reflexão na palavra de Deus hoje. Quero que você pegue comigo aí Romanos, capítulo 5, versículos... Romanos 5, versículos... do 1 a 11. Eu estou aqui na página, na Bíblia da Ave Maria. Não estou fazendo propaganda para a Bíblia da Ave Maria, porque elas não pagam nada, não ajudam nada, colaborando, pedindo para fazer nada. É que é hábito. Alguém tem a Bíblia da Ave Maria aí na página 1812. Que dera se elas mandassem um pouquinho de colaboração para nós. Eles estão ajudando tanto a gente, pô, no curso bíblico. É, né? No curso bíblico eles estão aqui, estão ajudando a gente aqui. Estão ajudando ou estão vendendo as coisas eles deles? Eles trouxeram os material pra gente aqui. Tem até aqui, ó, a Bíblia pra sortear, tem uns livros. Ah, aqui. Eles deixaram algumas coisinhas pra gente. Que aí. Bom. Então olha aí, que benção. Deus estão seja com louvado. a gente no curso bíblico aqui. Dessa vez eles estão ajudando. Então, Pelo menos nesse mês de setembro a gente pode falar da Ave Maria. Aí, então tá ótimo. Vou falar com mais ênfase ainda. Obrigado, então. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, que diz assim, ó. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Guarda essa palavra, guarda essa palavra. Estava meditando ao longo dessa semana, preparando esse encontro, esse momento com vocês. Palavra de Deus forte, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, como acabamos de proclamar aqui. Jesus dando por nós a sua vida, e o que nós compreendemos aqui, queremos guardar no coração, abriu-nos para sempre as portas da vida eterna, da vida feliz, da vida no coração de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que bonita essa palavra, que forte, que consolador esse texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 1 a 11, que nos apresenta aqui uma cena, racionalmente falando, quase impossível de conceber, mas é a palavra de Deus. Ela se fez carne e habitou entre nós, ela cumpriu, e ainda hoje ela produz o efeito que deve ser produzido. Ela fala de uma esperança que não decepciona. Ela fala de um amor que nos foi derramado pelo Espírito Santo e de uma salvação que alcançamos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito, não é verdade? Que bonito. Mas vamos ser honestos com nós mesmos, vamos ser honestos. Quando, e sobretudo você que está passando aí pela realidade do luto, quando estamos no vale do luto, numa situação de luto, quando a dor nos aperta o peito, tira nosso sono, nossa paz, nossa felicidade, nossa alegria, nossa motivação, quando o silêncio de uma ausência grita tão forte, grita mais alto do que qualquer palavra, de qualquer consolo, que qualquer coisa, a esperança parece tão distante, não é verdade? A primeira coisa que a gente parece perder é a esperança. E olha, essa teoria é uma teoria bonita, o que a gente acabou de ler, mas, na maioria das vezes, racionalmente falando, não se encaixa com a nossa realidade quebrada. Quando estamos no sofrimento, parece que isso aí para entrar no coração não é fácil. Agora, perceba bem, meu irmão, perceba bem, minha irmã, São Paulo aqui, ele não fala de uma fé teórica, de uma teoria, de uma possibilidade. Ele justamente nos coloca, por que não dizer assim, dentro de um contraste um pouco dramático para a nossa compreensão. Veja bem, parece que abre um abismo entre o que nós somos e o que Deus é. Olha, a palavra de Deus coloca aqui o que nós somos. Nós éramos pecadores, fracos, sem forças, não tínhamos por condição própria nenhuma forma de nos salvar. Por nós mesmos não poderíamos jamais, por maior sacrifício que fizesse penitência, não conseguiríamos nos salvar. E isso nós vimos aqui na palavra de Deus quando diz: quando éramos ainda fracos, Cristo, no tempo marcado, morreu por nós. E olha, que éramos ímpios,
que éramos pecadores, que éramos limitados. Meu irmão, minha irmã, imagine a cena. Imagina, não sei se você consegue imaginar a cena, como diz a palavra de Deus. Um homem bom, justo, uma pessoa boa, caridosa, ela daria a sua vida por um amigo? Você que nos assiste aí, que nos ouve, que nos acompanha de perto e de longe, responde aí. O que você acha? Daria a vida por um amigo? Você está conseguindo imaginar isso? Talvez sim, talvez daria. Por uma causa nobre, daria a vida? Talvez daria sim, por uma causa nobre. Possivelmente daria uma pessoa boa, honesta, uma pessoa caridosa. Você, talvez, possivelmente daria a vida por uma outra pessoa, por uma causa. Agora, por um inimigo, por um traidor, por alguém que te rejeita, que te rejeitou, por alguém que te fez sofrer. Você percebe? A mente humana, ela não consegue processar isso. Ela não consegue processar que seria possível. O amor humano tem limites. E a gente às vezes tem um jeito doido de amar, um jeito estranho de amar, um jeito que a gente se anula, mas mesmo assim tem limites o amor humano. Agora, visualize isso comigo, imagine isso comigo. Pense em, por exemplo, um vaso de barro. Simples, comum, frágil. Pense num vaso de barro. Agora vocês pensem em um pote de tinta, tinta escarlate. Você sabe o que é tinta escarlate? Já teve essa curiosidade? Tinta escarlate eu fui pesquisar, sobretudo para associar ela com a Bíblia. Escarlate ou carmesim, uma outra palavra também que tem a mesma ver, é uma cor vermelha, viva, brilhante, que, biblicamente falando, simboliza a riqueza, simboliza a nobreza. Isso de uma forma bem simbólica, literal, sentido literal. A riqueza, a nobreza, por isso os tecidos que levam os ornamentos. Se a gente pegar no sentido figurado, ela significa o pecado, que é difícil de lavar. E essa cor também representa o sangue de Cristo. Esse sangue que lavou, esse sangue que lava, esse sangue que continua lavando os pecados, conforme a gente viu nos profetas, sobretudo Isaías. É o tempo da redenção que percorre todas as escrituras. Essa é o sentido da cor escarlate. É a mais valiosa, é a cor da realeza, é a cor do sacrifício. Então, imagine a nossa vida como esse pote de tinta que fosse derramado em nosso vaso de barro. Nosso vaso de barro, frágil, imperfeito, enfim. A imperfeição do barro, os pequenos defeitos que o vaso não impedem de ser preenchido por aquela cor preciosa, por aquela tinta preciosa. Aqui eu quero que você entenda o seguinte: o amor de Deus, a vida que Ele nos dá, é como se fosse essa tinta escarlate. Não é porque somos dignos que Ele nos ama, mas é porque Ele nos ama para nos tornarmos dignos. Que bonito. Já parou para pensar nisso? Não é porque eu mereço, não é por causa da cor dos meus olhos, da cor da minha pele, da minha riqueza, da minha beleza, da minha inteligência. Não é porque eu sou digno de ser amado por Deus. É porque Ele me ama que eu vou me tornar digno. É o que São Paulo está querendo nos dizer. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo dado sua vida na cruz, crucificado, morrido por nós,
quando ainda éramos pecadores, limitados, imperfeitos. É esse o ponto central. Esse amor não é um prêmio para os justos, mas é um presente para nós que não merecemos, mas Deus nos dá, é dom, é presente para nós que não merecemos. Agora voltemos lá à questão do nosso luto, da nossa dor, do nosso coração cheio de fragilidade, sofrimento. Quando perdemos alguém, você que de repente ainda está com luto, o que sentimos? O que você sente? O que você está sentindo nesse momento? Parece o fim, parece o encerramento de tudo. Parece que a morte colocou uma parede que se ergueu, que parece impossível de pular, uma parede intransponível, impossível de passar por outro lado. Parece que a morte fez isso. Mas o amor de Deus, manifestado na cruz, dado por nosso Senhor Jesus, nos dá a promessa da vida eterna. É essa promessa que não é um conceito abstrato, meu irmão, minha irmã, mas é um consolo que podemos tocar, sentir, experimentar, guardar no coração, viver quando aceitarmos. É a certeza de que a morte não é a linha de chegada, o ponto final, mas é um portal que se abre para um novo começo. Eu tinha um professor na faculdade, que Deus o tenha, professor, fugiu o nome dele agora, ele era um leigo, fugiu o nome dele, ó. Professor Branque, professor de escatologia, e ele falava que no fim, o começo. No fim, o começo. A vida eterna, então, essa promessa que é o portal que se abre para o novo começo. E também outra coisa que eu queria que você guardasse no coração, eu trouxe hoje essa reflexão para a gente guardar no coração mesmo. A vida eterna não é apenas viver para sempre, não é isso. Somente isso, não é exatamente isso. Não é apenas viver para sempre. A vida eterna é viver na presença do amor que nos criou, na presença do amor que nos salvou, na presença do amor que nos quer com Ele sempre. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que eu sempre falo, a vida eterna não começa depois que a gente morre, ela é aqui, agora, já. A vida eterna nós estamos vivenciando ela a cada dia. A morte não separa aqueles que estão unidos pelo amor de Deus. A morte não separa aqueles que estão unidos no amor de Deus. A morte não nos tira, sim, a presença, nos tira, sim, o contato físico, a experiência física, aquela questão de estar junto, de estar perto, de estar com, mas ela não tira a memória, ela não tira o amor. E o mais importante, meu irmão, minha irmã, que devemos guardar no nosso coração, não esquecer nunca, a morte não tira a união espiritual, que um dia será completa na eternidade. Essa união espiritual que eu sinto hoje no meu coração, completa na eternidade, quando o amor de Deus que ressuscitou a Cristo é o mesmo amor que nos garante que a nossa esperança não será em vão. Então, alimente isso. A nossa jornada deve ser alimentada na esperança. E olha, a nossa fé ela não elimina a dor do luto. Já sempre falo isso e sempre estamos retomando isso. A fé não elimina a dor do luto. Nós precisamos passar pela experiência do luto. Não podemos deixar ele virar uma patologia, nos fazer sofrer ao ponto de virar uma doença. Mas cada um tem um jeito de um dia dizer, eu passei pelo luto. Tem gente que leva meses, anos, e olha, demora mais, mas cada um tem uma forma de vivenciar, porque a nossa fé ela não vai eliminar a dor do luto, mas ela vai transformar. Ela vai nos fortalecer ao ponto de permitir que a tristeza comece então a ser uma expressão do amor que nós sentimos. Não dor, porque aí é consciência pesada, é arrependimento de não ter amado mais, de não ter ficado mais com a pessoa, de não ter aproveitado mais. Essa é a dor, mas
a nossa tristeza, ela vai se transformando numa expressão de que nós sentimos amor, e não num sinal de desespero. Vai aumentando, alimentando, fortalecendo cada vez mais a saudade, que saudade só sente quem ama. Nos dá a força para continuar a nossa jornada, sabendo que a pessoa que partiu está em um lugar de paz. E que nós também somos chamados a viver em paz, desde já, porque o amor de Deus nos une. Essa paz que só sente quem está cheio do amor de Deus no coração. Enquanto, sei lá, aguardamos o nosso próprio reencontro, ou nosso próprio encontro com Deus na eternidade. Que o amor de Deus derramado em nossos corações nos console hoje e sempre. E que essa esperança seja como se fosse uma âncora para a nossa alma, para ficarmos firmes, seguros, enquanto navegamos por essas águas turbulentas da vida, aonde nos faz realmente sofrer. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus possa nos dar sempre essa esperança, essa voz de Jesus que ressoa em nossos corações como uma promessa que virá para sempre, mudando o nosso mundo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, mas nos fazendo compreender que Deus está conosco. Daqui a pouco nós vamos partilhar o Evangelho das bem-aventuranças e nós vamos compreender um pouco mais, fechando essa reflexão, que Deus possa nos dar cada vez mais a força. Vamos dar um minutinho para tomar um cafezinho, respirar um pouco, tomar uma água, vamos fazer o nosso momento de intervalo. Aproveitar aqui, Michel, vamos ver se a gente consegue algumas pessoas aí mencionar, e graças a Deus, a sua participação. Obrigado, você que está de perto ou de longe, da Rádio Conexão Católica, da Rádio Santa Rita de Cássia. Nós vamos lembrar algumas pessoas que estão conosco aqui no YouTube. Vamos lá, o pessoal participando com a gente. O Paulo Leme, sua benção, Padre Marcos. A Lília Carvalho também dando bom dia. Que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. A mensagem da Lília. O Tiago Gonçalves, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Inês Aparecida amigo, também, Thiago, dando bom dia. Tá dizendo que tá com saudade, viu? Olha, é verdade. E ela tá com pneumonia, pro senhor Ô, rezar meu por Deus ela. do céu, você cuida aí, Inês, não sabia não. A Cleide Marconi, sua bênção, Padre Marcos. Maria de Fátima também. A Elizabeth Leme, bom dia, Padre. O Nick, que é o Fábio, eu acho que ele colocou Fábio aqui embaixo. Isso. Tá mandando bom dia, sua Bom bênção. dia, Nick. A Edna Gabriel, bom dia a todos. A Kátia, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Gabriel Otacílio, Edna Gabriel, Aline Batista, pedindo oração por Geraldo Olímpio. Araceles e Ricardo Calerron, também Terezinha Scaler. O Cláudio Silva dando bom dia, Padre Marcos. Meu amigo, sua bênção, Cláudio e Dayana. Deus abençoe, meus amigos. Que bênção. A Aline Batista, Lúcia Helena Alves, Casemiro, Cesarino. Cesarino. Gisele Moraes, José Carlos Batista também. Também o Márcio Luiz, bom dia, Padre. A Bernadette, bom dia, Padre Marcos, a sua bênção ainda continua de repouso, mas graças a Deus, as orações e a comunhão, estou bem melhor. Agradeço a todos os irmãos pela oração. O Isael Pereira, bom dia, Padre Marcos. Daiane Oliveira, também dando bom dia. Quem mais? Paulo Santiago. A Giselma também está mandando bom dia a todos, sua bênção. E a Jerusa Bueno, bom dia, Padre Marcos. Bom dia, gente. Deus seja louvado. São muitas pessoas na Conexão Católica, inclusive internacional, né, Michel? Graças a Deus. Viu? Longe, tá pensando. Vamos longe, que Deus seja louvado. É isso mesmo. Graças a você que está sempre incentivando o Padre a cada semana trazer uma reflexão para a nossa vida, para a nossa fé, esse momento junto. Só Deus para recompensar. Então, prepare aí a sua vela, prepare a sua Bíblia para a gente voltar na segunda parte com uma reflexão. Até mais, meu irmão. Até mais, minha irmã. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 14h e aos sábados às 10 da manhã. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo.
Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dancer. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. O sofrimento produz paz. Só explicar pro pessoal rapidinho aqui, padre, no YouTube, por que eles ficaram sem ouvir a canção. Por causa de direitos autorais. Então, pra gente não tomar um bloqueio do YouTube, porque eles são assim, a gente deixa no YouTube, quando toca a música, a gente deixa vocês aí no silêncio um pouquinho, que a gente tá organizando essa questão, porque o YouTube, ele tá bloqueando os canais aí por causa de direitos autorais. Já fazia isso para canais que eram pagos, agora também, pelo jeito, para que não são monetizados, né? Porque a gente não monetizou o canal da paróquia justamente para não tomar esses problemas. Mas aí não tem jeito. Agora eles estão bloqueando tudo, então a gente
vai organizar aqui para fazer um videozinho para não deixar vocês no mudo aí, tá bom? Perseguição atrás de perseguição. Como é que a gente resolve isso? Com evangelização, não é? A gente dá o troco, mostrando que nada cala. Se um dia calar a nossa voz, as pedras começarão a falar, né? Muito bem, que bênção. Vamos alimentar sempre a nossa esperança, a nossa vida. Não é fácil, cheio de provações mesmo, mas nós temos que ter essa força como a palavra de Deus pode nos dar. Ontem eu fui almoçar na casa de uma família querida, Michel, talvez esteja até me acompanhando hoje aí, Marcelo, grande irmão e amigo que é aí seminarista, sua mamãe Odete, sua irmã Isa. Almoçamos ontem lá um prato que quando eu fico com muito tempo com vontade de comer, ela que faz. Não tem melhor. Aí Não tem sim. melhor. Te dou um doce se você adivinhar que prato que é esse, viu? Feijoada, não? Não, feijoada eu faço. E a Ah, minha é esqueci. melhor. Olha que Feijoada- absurdo, olha o absurdo de comer. É melhor que a minha, não tem, padre, não. O padre é o maior preparador de feijoada Poxa do Brasil. vida. O maior feijoeiro do Brasil. Se você tiver dúvida, dia 12 de outubro tem a feijuca do padre ele- no dia de Nossa Senhora O Aparecida. padre, ele mandou como é que fala? Um review dele fazendo a feijoada lá, que eu falei, meu Deus do céu. Ó, Cometi sem pressa, esse sem pecado. pressão, toda no fogão a lenha, com Eu calma, sei, né? Eu sei. Mas você não vai adivinhar, não. Meu Não, prato não vou, preferido, um dos. Pé de galinha. Minha mãe Eu me mineira gosta lambuzo no também. pé de galinha, viu? Minha mãe gosta também. Viu? E aí, então, tava lá almoçando e conversa vai, conversa vem, matando a saudade, colocando as fofocas em dias, né? É muito bom fazer isso com quem a gente ama de vez em quando, né? E aí, a Isa partilhava aqui no trabalho, ela teve um gatilho emocional inesperado que fez toda a lembrança do papai dela, né? E aí ela começou a chorar copiosamente. Você sabe o que é gatilho emocional? Coloca aí, você que está nos acompanhando aí, coloca aí no comentário aí, o que é gatilho emocional e quando que você foi pego por um gatilho emocional. Você sabe o que é gatilho emocional? Coloca aí. Mas olha, só para você entender, eu poderia demorar um pouquinho mais para ver você colocando, mas senão eu perco tempo aqui e não vou refletir o que eu trouxe. Mas olha, gatilhos emocionais são estímulos, ou sei lá, são situações que evocam reações emocionais e intensas, frequentemente ligadas a uma experiência passada. Coloca aí, se você já teve algum gatilho emocional que te trouxe, que fez esse estímulo, que, sei lá, pode ser uma sensação, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, som, ou sei lá, até mesmo certos ambientes que, ao serem percebidos, desencadeiam memórias, sentimentos, saudades, tudo relacionado a eventos passados, eventos anteriores, talvez dolorosos, talvez traumáticos, mas também tem gatilhos emocionais que despertam alegria, enfim. Qual é a característica do gatilho emocional que já despertou na sua vida? Que te levou a uma conexão com o passado? Porque esses gatilhos frequentemente são ligados a experiências passadas que teve uma significância muito forte em nossa vida. Seja trauma, seja perda, ou momento de grande estresse ou alegria, enfim. Reações intensas que você teve naquele momento, ao ser ativado aquele gatilho emocional que provocou essa reação, seja de tristeza, seja de medo, seja de raiva, de ansiedade, seja de saudade, seja, enfim, o que está afetando talvez a sua vida, qual o gatilho emocional que está te deixando para baixo, triste, depressiva. Em primeiro lugar, validar ele, né? O que pode ser o gatilho emocional para uma pessoa, pode não ser para outra. Por isso que eu tô falando, coloque aí se você já teve alguma reação a essa. Então, validar o gatilho emocional para que você, a experiência individual sua, possa te influenciar como você deve reagir a diferentes estímulos, né? Exemplo comum, por exemplo, o cheiro, né? Eu quando sinto cheiro de coisa assada, na hora vem vovó, vem, enfim, cheiro, o aroma, o jeito, o perfume, pode lembrar alguém de um ente querido que faleceu, assim, sei lá, uma canção, uma situação.
Estar no lugar específico pode lembrar de alguém que você esteve com ele também. Enfim, reconhecer os gatilhos emocionais é essencial para o nosso autoconhecimento, para o nosso controle emocional. E ontem eu estava conversando com o pessoal e a Isa teve esse momento. Também oração, isso, que bom. Sobretudo porque ela falava que no dia da exumação do papai, que eu fiquei surpreso, já passou 3 anos, puxa vida, como o tempo passa. Aliás, alguém dizia assim que o tempo passa rápido, né? Eu tô começando a discordar dessa frase, viu, Michel? Sabe por quê? Não é a vida que passa rápido, não. É a gente que vive errado, não é? Pois é. Se for tirar os minutos que a gente fica dedilhando aqui, ó, dá pra aproveitar tanto de outra forma. Né? As horas que a gente perde na frente disso aqui, se fosse uma outra forma, pra nós mesmos, né? Lendo um livro, sei lá, a vida não passa rápido. É eu que vivo errado, vivo mal. Então, em resumo, os gatilhos emocionais são essa parte importante pra gente superar. Então, Isa, isso acontece, que Deus seja louvado, que te dê força. E eu vou fazer um programa específico sobre isso, pra gente partilhar melhor, um pouco mais aprofundado. Vamos pegar aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mateus 5, versículos de 1 a 11. É o evangelho dos mais lindos que a Bíblia nos traz, que é os das bem-aventuranças. Quando diz assim: vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Que bonito, o evangelho da bem-aventurança, que é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas bem-aventuranças, nós podemos dizer assim que nosso Senhor nos diz o que é realmente ser feliz. Essa voz de Jesus que ressoa hoje nos nossos corações. E olha, estava meditando, sempre quando eu vejo esse evangelho, é uma mensagem que parece virar a gente de cabeça para baixo. Não sei se você tem essa sensação também. Para o nosso espanto, ele nos diz quem é verdadeiramente feliz e que a felicidade não está aonde o mundo procura. Para o nosso espanto, nosso Senhor diz quem é realmente feliz e que a felicidade não está aonde o mundo procura. Você já parou para pensar nisso? O mundo diz: feliz é quem tem sucesso, quem acumula bens, quem não tem problemas, quem nunca chora, quem tem status, fama, quem tem poder. Olha, é uma lógica que todos nós compreendemos, pois nós vivemos nela, nós somos bombardeados por ela a cada dia. Mas nosso Senhor Jesus, sentado do alto de uma montanha, eu sempre lembro que montanha, deserto é um lugar de encontro com Deus, de experiência com Deus, de estar com Deus. Ele sentado, ele ora para aqueles discípulos. Imagine a cena, olhando para os discípulos, ele olha para nós. Imagine você no meio daquela montanha, daquela multidão, e nosso Senhor falando
com uma compaixão infinita e nos diz algo completamente diferente daquilo que a nossa lógica humana está acostumada a dizer. Quando ele nos diz, sobretudo, bem-aventurados os que choram, porque serão saciados. Olha, para entender um pouco isso, traz uma imagem no seu coração, na sua mente. Pense um pouquinho assim. Pense que você consegue pensar como uma semente. Já plantou uma árvore? Alguém já pegou uma sementinha para plantar? Coloca aí nos comentários se você já fez isso. Dá uma explicação aí, como é que foi a experiência de você plantar. Certamente você não colheu o fruto ainda daquilo que você plantou, não é verdade? Coloca aí se você já colheu o fruto também. Eu tenho umas plantas lá em casa, lá que eu, esses dias quase matéria que eu esqueci de regar, sei lá, não tem, quase que eu perdi minha plantinha, enfim. Mas pense numa semente. Uma semente, para dar fruto, ela precisa primeiro ser enterrada. Imagina a cena, ser enterrada, colocada numa escuridão, no silêncio da terra. Não é verdade? Sim ou não? Consegue imaginar isso? Ela é enterrada no silêncio da terra, na escuridão da terra. E ali ela precisa morrer para que a nova vida possa, então, se manifestar. A vida que está na semente que não se manifestou, ela só vai se manifestar se acontecer esse processo. Se ela for jogada na escuridão da terra, no silêncio da terra, se ela morrer ali. Nossa vida é como se fosse o solo, meu irmão, minha irmã. E o nosso luto, a nossa dor pela perda de alguém que amamos, o nosso sofrimento, a nossa angústia, tudo que passamos quando perdemos alguém é como essa escuridão, É um solo profundo, pesado, onde, sei lá, parece que a luz não chega, não vai chegar nunca. Mas nosso Senhor Jesus revela um segredo aqui. Não sei se você conseguiu guardar no coração essa mensagem, não sei se você entendeu. Ele nos diz que é exatamente nesse solo escuro, nesse solo de dor, também, por que não dizer, nesse solo de saudade, que a semente da vida eterna é plantada. Então, a tristeza que sentimos, ela não pode ser, nunca deve ser o fim da história. Mas ela é a prova que a gente toca no amor de Deus que vive em nós. Ela é a prova daquilo que vai virar saudade. É o amor de Deus transformando nós. Cada lágrima, cada dor, cada lágrima que cai, cada dor que dói, cada momento de lembrança que nos aperta o peito, cada gatilho emocional que nos faz sofrer, estamos testemunhando a profundidade de um amor que nunca deve morrer. E é sobre essa dor, sobre esse solo que Jesus faz uma promessa, onde ele nos diz que a dor não existe. Ou melhor dizendo, nosso Senhor, ele não diz que a dor não existe. Ele não nos diz isso. A dor existe, é real, cada um sente de um jeito forte, enfim, mas ele nos garante que ela será transformada. Essa promessa de consolo que nunca deve sair do nosso coração. Jesus, que chorou a morte de Lázaro, ele entende perfeitamente cada uma das nossas lágrimas, das nossas dores, do nosso sentimento. E olha, ele não está distante da nossa dor. Ele está no meio dela, junto dela, no nosso coração, junto conosco. E é a sua promessa de que seremos consolados. Isso não é uma palavra vaga. Isso é uma promessa. É a certeza de que o amor de Deus tem o poder de tocar o nosso luto e preenchê-lo com a esperança viva. Então, medite agora um pouco e pergunte para você mesmo, no fundo do seu coração, qual é esse consolo? Qual é esse consolo? Você consegue responder para você? Meu irmão e minha irmã, é óbvio, é simples, é profundo. Esse consolo é a vida eterna. Repito, não é uma vida que começa só depois da morte, mas é uma vida que já está presente em nós. A vida que nos une, não somente aquele que partiu, mas nos une a essa realidade do amor de Deus. A vida eterna é a certeza de que a pessoa que amamos não foi
e não deve ser nunca apagada, porque ela foi acolhida, levada para o abraço do amor do Pai, para a morada do Pai, para a casa do Pai. Portanto, a morte não tem a última palavra, a morte não tem o ponto final, a morte não é nada. A morte é essa experiência que ninguém nasce para morrer, mas precisamos passar por ela para a experiência da vida eterna. Que o mundo, aquilo que o mundo vê como um fim, Deus nos ensina que é um novo começo. A nossa dor é real, é verdade, mas o amor de Deus, que é eterno, o amor de Deus transporta para essa realidade da eternidade. É uma jornada que a bem-aventurança acabou de nos colocar. Esse amor é a própria manifestação de Deus em nós. Então, que a nossa tristeza se torne um ato de fé, que a nossa tristeza se torne um ato de esperança, que as nossas lágrimas sejam um sinal visível de que quando sentimos a dor, tenhamos a certeza que também que Deus está conosco. E isso, meu irmão, minha irmã, o amor que sentimos é tão forte que se estende para além dessas fronteiras, a realidade que só Deus pode nos oferecer. Então, que a nossa esperança não seja em vão, pois o amor que Deus prometeu, Ele não cumpre. Ele prometeu consolar os que choram, é a maior prova de que a nossa esperança se reencontra, porque não será decepcionada, como nós vimos agora há pouco. Então, que o amor de Deus derramado em nossos corações nos console hoje e sempre e nos dê a certeza da vida eterna como essa herança que Deus nos colocou no coração. Olha, vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos dê um coração aberto, que Nossa Senhora nos proteja, nos dê consolo. E você, meu irmão, minha irmã, sempre busca essa certeza de que a dor faz parte do processo, mas não deve ser permanente, não deve virar uma patologia. Que benção! Hoje eu quero, de modo especial, agradecer a presença de cada um de vocês. Fico muito feliz de saber que eu estou aqui, vocês estão aí de perto e de longe, partilhando conosco, acompanhando o nosso programa. Coloque aí nos comentários se você tem alguma partilha de uma vitória que você teve, de uma superação que você teve, você que já passou por um luto e hoje tem mais consolo, você que já passou por uma provação e hoje tem mais força por causa da palavra de Deus, por causa da realidade da vida eterna. Eu quero agradecer a presença de todos e quero contar com a sua história de superação. Como você pode ajudar alguém contando a sua história de superação. Tá bom? E aqui no programa podemos partilhar para que mais pessoas possam se fortalecer. Vamos então acender nossa vela, vamos então fazer a nossa oração pedindo a luz da vida eterna. Sempre falo, como é importante acender vela. Nunca deixe de acender vela, nunca deixe. A vela é a luz do Cristo ressuscitado. E não é o padre que está mandando isso, não é o padre que está criando isso. Eu não sei se você lembra daquela missa, sábado santo, na vigília pascal. Você lembra que começamos fora da igreja e acendemos uma fogueira, abençoamos a fogueira, o fogo, e acendemos o círio pascal, e depois entramos na igreja com a luz toda apagada, só a luz da vela rompendo a escuridão das trevas, significando a vitória de Cristo sobre a morte, a luz da eternidade que ilumina a escuridão da morte. Você lembra disso? Ah, padre, eu não lembro. Pois é, meu irmão, minha irmã, pega a visão, vigia. Você está faltando na missa mais importante da vida de um cristão, não é? Não deixe isso acontecer novamente, viu? Ah, padre, mas é muito demorado. Ah, minha filha, olha, só a ação do inimigo que é rápido na nossa vida. O inimigo age rapidinho. Para Deus agir é muito tempo mesmo. E olha, não é fácil. Não é uma vez só, não. Tem que ser várias. Porque Deus, a gente não tem noção de como é demorado tirar as coisas que o demônio faz. Então, é nesse sentido que eu quero pedir, sob a luz do Cristo ressuscitado, que ilumine a sua alma, a sua mente, a sua vida,
seus projetos, seus sonhos, suas necessidades, e que o mesmo Divino Espírito Santo mande um raio de luz para iluminar a eternidade de nossos parentes e amigos, que nunca encontrem as trevas, mas também que o mesmo Divino mande um consolo, um raio para iluminar, fortalecer e proteger você que chora entristecido pela dor da separação. Vamos rezar todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas? Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem eu quero partilhar um pouco sobre exumação. Que bom se você puder estar conosco e já ir preparando mais pessoas para estar, para essa surpresa, para a gente partilhar. Semana que vem temos uma novidade aí, tá bom? Vamos partilhar sobre exumação. Aonde chegar esse vídeo, essas palavras, esse programa, chegue também a bênção de Deus na sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Rádio Santa Rita de Cássia.